Sabe que o sorriso é saúde, seu sorriso é vida. Então... Boa tarde a todos, estamos de volta com as apresentações do Pocket Simplo e teremos agora no próximo painel um tema de extrema relevância para todos nós: a diversidade e inclusão e o papel das organizações na democratização do acesso à saúde. E para isso, quero chamar ao palco a nossa convidada. É a Glenda Moreira, que é psicóloga formada pela FMU e com aprimoramento através de especializações em coaching em 2011, gestão da diversidade em 2019 e Environmental, Social and Governance no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em 2021. Atualmente, Glenda é pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global na PUC Rio Grande do Sul. Desenvolveu sua carreira na área de recursos humanos, majoritariamente na indústria farmacêutica, com foco na área de atração de talentos, Talent Acquisition, onde construiu e remodelou processos, buscando abordagens estratégicas alinhadas à cultura organizacional. Apaixonada pelas diferenças e acreditando que o mundo pode ser mais justo a partir das ações concretas que democratizam as oportunidades, Glenda enveredou pelas trilhas da diversidade em 2015. Glenda, seja muito bem-vinda, obrigado por comparecer, Fábio. E tenha uma excelente apresentação, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Boa tarde, pós-almoço, que desafio, né? Começar a palestra pós-almoço. Espero que esteja todo mundo bem acordadinho aí para a gente falar desse assunto, que é tão importante, que mexe tanto com a vida da gente, mais do que numa perspectiva apenas de negócio, mexe com a vida da gente nas questões sociais também, né? Então, que a gente possa aproveitar esse bate-papo, essa conversa, para abrir um pouco da nossa mente. Então, meu convite desde já é para que você que está aí escutando essa conversa, que você realmente abra um pouco da sua mente e que deixe permear tudo isso que a gente vai falar agora na parte da tarde. Estou super feliz com o convite, então muito obrigada por isso. Eu sou uma apaixonada pelo tema, como o Fábio bem colocou, e tenho um prazer enorme em falar do que aconteceu na trajetória de carreira, o que eu vejo dentro das organizações hoje, agora num papel de consultora, né? Até vou contar um pouquinho para vocês, aproveitando já. Eu tenho, como comentado, né, eu sou psicóloga de formação, trabalho há 20 anos já, trabalhava, né, voltada para a área de recursos humanos. Nos últimos 5, uma certa inquietude se colocou na minha vida e eu fui percebendo que o que eu fazia, né, na perspectiva em que eu trabalhava com os meus clientes, da maneira como eu atendia os meus candidatos, da maneira como eu olhava para a sociedade, já tinha questões de diversidade e inclusão muito fortes. Mas, por uma série de características da vida, né, e de acontecimentos da própria vida, eu fui ficando cada vez mais longe disso. E percebi que eu precisava voltar para isso. E aí, quando tive a oportunidade de desenvolver a pauta de diversidade e inclusão dentro da minha última organização, uma multinacional da área da saúde, né, com toda a sua complexidade, eu fui percebendo que era ali que meu coração batia mais forte. E quando a gente fala da pauta de diversidade e inclusão, a gente fala um pouco de propósito. Eu não tenho muito como tirar uma coisa da outra. E vocês devem, né, ouvir muito diversidade e inclusão nas organizações. Do que a gente está falando? O que isso significa? Então, eu queria fazer um racional aqui com vocês de coisas que são conceitos básicos, talvez, mas muito importantes, para que a gente possa aprender, desenvolver essa escuta e, a partir dessa nova escuta, propor novas ideias. Então, para começar aqui, eu gostaria de fazer um pouco de provocações, tá, gente? Não vai ser, não vai ser macio, não. Vou provocar um pouco. Afinal de contas, o que é diversidade? Pensem aí, o que é diversidade para você? A gente fala tanto desse tema, a gente ouve tanto esse tema, está nas revistas, está nas entrevistas, está em absolutamente todo lugar, né?
Mas é importante que a gente comece a expandir quando a gente fala do que é diversidade. Porque diversidade, no final das contas, é tudo que nos permeia. A gente tende a ver em um único recorte. E a verdade é que nós somos permeados por vários marcadores sociais. Diversos marcadores sociais. Depende muito de onde eu nasço, que família, que contexto cultural, né? Em que época. Tudo isso vai gerando na gente marcadores sociais. Então, a cor da minha pele vai definir se eu vou ter sucesso ou não. O meu gênero vai definir se eu vou ter sucesso ou não. É assim que a nossa máquina mental tem funcionado até os dias atuais. E é por isso que a gente trabalha com tanta potência, né, dentro do entendimento do que são os marcadores sociais. Então, os marcadores sociais é tudo que te atravessa, né, nos aspectos identitários, né, nos aspectos culturais, nos aspectos inatos, como eu comentei, né? Eu não escolhi nascer em 1976, gente. Nasci em 1976, num contexto histórico, né, dentro de uma família com perspectivas extremamente religiosas, e foi assim que a minha identidade, foi assim que eu fui sendo forjada até chegar aqui, né? A minha família valorizava mais determinados aspectos do que outros, por exemplo. Eu tenho certeza que a sua também. Então, a gente vai sendo forjado sem perceber que a gente vai abrindo mais espaço de conversa, que a gente vai abrindo mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de troca, a partir dessas percepções. Mas a gente é muito mais do que isso. Eu não sou só uma mulher. Eu sou uma mulher branca. Eu sou uma mulher branca de classe média. E isso, na nossa sociedade, da maneira como ela foi constituída, isso define quem tem sucesso e quem não tem sucesso. Quem vem para a brincadeira e quem fica para trás. Quem entra no jogo e quem não entra no jogo. Então, são essas as questões dos marcadores sociais que vão impactando a nossa vida. E por isso, quando a gente vai falar de diversidade e inclusão dentro das nossas organizações, a gente precisa entender do que a gente está falando. Eu gosto de dizer sempre e ter essa perspectiva do seguinte: os marcadores sociais, ou os marcadores identitários, eles criam barreiras nas nossas vidas. Aqui na figura que vocês estão vendo na tela, isso fica muito claro. A partir da perspectiva da nossa sociedade, e aí eu vou fazer um recorte da sociedade brasileira, mas a gente pode expandir para alguns outros cantos do mundo, uma mulher negra tem muito menos oportunidades do que um homem branco. Fato. Por que isso acontece? Porque, de novo, na cultura em que a gente cresceu, na cultura em que a gente se desenvolveu, a gente valorizou mais os aspectos da branquitude, né, em detrimento da negritude. A gente valorizou e valoriza até hoje, né, na verdade. A gente valorizou mais por conta de toda a colonização patriarcal, valorizou e valoriza mais os homens do que as mulheres. Então, aqui, o ponto de reflexão que eu chamo para vocês é como é que a gente faz uma agenda de diversidade e inclusão dentro das nossas organizações, sem perceber que esses marcadores, mesmo que a gente não queira, eles vão direcionar a nossa tomada de decisão. Quem eu contrato? Quem eu contrato? Quem que eu desenvolvo? Numa reunião de trabalho, quem é que eu realmente ouço? Essas são as ponderações que a gente tem que fazer quando a gente busca implementar uma agenda de diversidade e inclusão. Porque os frutos destes projetos, todos queremos, né? Maior rentabilidade, maior inovação, todos queremos. Mas a gente esquece de olhar para essa perspectiva de que muitas pessoas são atravessadas por marcadores sociais e identitários que são barreiras nas vidas dessas pessoas. E aí, por que é importante a gente falar disso, né? Porque a gente luta por direitos iguais, em todas essas perspectivas que vocês estão vendo aí, mas a gente consegue muito pouco
respeitar as individualidades e as identidades. Como é que eu posso, né, fazer uma agenda de diversidade e inclusão dentro da minha organização? Porque eu quero ser mais inovador, eu quero ser diferenciado no meu público, e eu não consigo nem entender o que significa igualdade de direitos. Quando a gente pensa aqui nessa foto, a gente pode imaginar que este homem teve educação, muito provavelmente, está vendo? Tem poucas barreiras ali na frente dele, né? Será que ele teve acesso à saúde? Será que ele teve acesso à moradia? Então, são essas as questões quando a gente fala de igualdade de direitos. A gente começa na igualdade de direitos básicos para uma sociedade tão desigual quanto a sociedade brasileira. Será que essa mulher teve os mesmos direitos? Essa é a questão. Então, quando a gente vai falar de igualdade e equidade dentro das nossas organizações, a gente precisa ter todo esse panorama. Então, eu fiz questão de trazer para essa conversa um pouco desse background, vamos dizer assim, para que a gente possa entender do que é que a gente está falando. Porque, senão, a gente vai tentar fazer uma implementação de uma agenda de diversidade e inclusão dentro da nossa organização que não vai dar certo. Porque eu nem entendo a diferença do que é igualdade e do que é equidade. Por isso, eu fiz questão de trazer esse slide para a gente fazer uma discussão sobre isso, porque a gente tende a discutir meritocracia sem essa perspectiva, né? Quando a gente fala em meritocracia, a gente está falando, bom, se eu estou oferecendo oportunidades iguais, as pessoas que não se desenvolvem porque não querem. Será? E aqui fica muito claro, né? Se as pessoas são diferentes, porque elas são atravessadas por diferentes marcadores sociais, como é que a gente quer dar a mesma oportunidade? Eu preciso determinar quais são as oportunidades que a Glenda precisa, diferente do que a Maitê, do que o Fábio, do que outras pessoas. Eu preciso ter um entendimento da esfera humana, numa profundidade, para entender que se eu der um treinamento X para uma pessoa e um treinamento Y para outra pessoa, que elas vão performar realmente diferentes, porque elas têm perspectivas de vida diferentes. Ah, mas aí se eu der, então, o treinamento igual, eles vão performar igual. Não. Não. Eles vão performar diferente, porque somos todos e todas e todes diferentes. E essa é uma perspectiva muito importante. Para dentro das organizações, a gente tende a fazer as políticas, né? E aí eu fiz a implementação de projetos de diversidade e inclusão no Brasil e na América Latina. E aí está posto um excelente, né, um grande desafio para todos nós. Como olhar as diferenças na nossa região, na América Latina, e mesmo assim conseguir desenvolver as pessoas. A gente precisa ter um olhar profundo para pessoas. Então, está posto um desafio gigantesco para a nossa liderança. Ah, Glenda, mas a liderança também é atravessada por tudo isso, né? Bingo. Bingo. Então, a gente vê essa tendência, bom, que já não é nem tendência, é realidade, né, gente? A verdade é essa. Nos últimos 10 anos, o Brasil bombou em termos de diversidade e inclusão. Nos últimos 7, mais ainda. Né? Então, essa é uma onda que vem sendo comprovadamente eficaz. Como vocês podem ver aí, são grandes revistas, né, falando da temática de diversidade e inclusão e colocando essas pessoas na perspectiva de negócio. Então, pessoas trans, pessoas gays, né? Ali na outra revista em cima à direita, vocês vão ver pessoas negras, mulheres negras, pessoas portadoras de deficiência, né? Fazendo uma pauta diferente. E por que será que isso dá certo? Pensem aí, por que será que essa diferença, quando colocada em conjunto, traz, de fato, um diferencial para os nossos negócios? Por quê? Se a gente tiver dentro das nossas organizações os mesmos homens brancos formados nas mesmas organizações, né, instituições de ensino, com o mesmo tipo de experiência na infância, né, foram todos fazer intercâmbio num determinado país. Essas são experiências que vão, como eu disse lá no começo, forjando a nossa experiência, a nossa vida, a nossa maturidade.
Então, pessoas que têm a mesma perspectiva de mundo vão ter a mesma perspectiva na solução de problemas. Como que eu quero atingir um resultado diferente? Não tem como. Então, comprovadamente, quanto mais eu tenho pessoas diferentes dentro das minhas organizações, mais eu consigo trazer inovação, porque mais eu enxergo novas possibilidades de solução de problemas. Bom, no mundo, dado que a internet é fruto, né, de boa parte dos nossos negócios hoje, velocidade é um ponto muito importante e disrupção é outro. Né? Novas perspectivas de negócio dentro do teu consultório, né? Dentro da sua companhia. Tudo muito importante. Então, como é que a gente faz para trazer essas novas perspectivas para dentro da nossa organização? A McKinsey tem um estudo muito interessante, aliás, super recomendo. Eles fazem estudos desde 2017, acompanhando o que acontece dentro de grandes organizações, nacionais e internacionais, mas aqui com um foco muito grande nas organizações internacionais, tentando fazer uma correlação entre performance e diversidade e inclusão. E aqui, né, nas pesquisas mais recentes, eles fizeram alguns recortes muito interessantes, só comprovando o que já vinha sendo dito há anos atrás. Então, equipes executivas diversificadas em termos de gênero, e aqui a gente está falando especificamente de homens e mulheres, porque esse foi o recorte, tem 14% mais probabilidade de superar a performance comparada a seus pares. Traz um diferencial, gente? Homens e mulheres dentro do corpo diretivo, traz um diferencial? Comprovadamente, sim. Empresas percebidas como tendo diversidade na liderança com relação à orientação sexual, têm probabilidade 25% maior de superar a performance financeira de seus pares. Diversidade e inclusão traz um diferencial, gente? Parece que sim. E olha esse dado que interessante. Times diversos inovam até 11 vezes mais. Parece que é uma pauta que está dando certo, né? Qual que é a questão? Eu preciso de um ambiente onde eu possa ser quem eu sou. E aí são as coisas mais básicas, às vezes. Porque eu que venho de recrutamento e seleção, tenho bastante experiência para dizer para vocês que a gente contrata porque a gente quer gente que inova. A gente contrata porque a gente quer pessoas com novas perspectivas dentro da nossa organização. E eu costumo dizer que a gente faz uma brincadeirinha. Porque você dá o crachá na mão dessa pessoa e ela tem que mudar o comportamento dela a partir do dia 1 na sua organização. Então, você atrai o diverso e você coloca ela numa cultura que é um rolo compressor para dizer, não faça diferente. Siga as regras. Faça só dessa maneira. Gente, desculpa, a gente não vai inovar. Então, falar de diversidade sem falar desse aspecto de inclusão, não tem como. A gente precisa colocar as duas coisas em conjunto. E aqui, estou quase acabando, mas só para a gente poder fazer uma reflexão, olha que interessante, né? Aqui dado, hein, gente? Adoro, acho importante a gente trabalhar com dados, né? 51% das mulheres... Desculpa, nossa demografia é composta por 51% de mulheres no Brasil. 12% na liderança. 12%? O que será que está acontecendo? Aqui eu estou fazendo 12% na liderança, olhando mulheres brancas e mulheres negras. Mas quando eu faço um recorte de mulher negra, esse número é infinitamente menor. 56% da nossa população é autodeclarada negra. Menos de 5% está na liderança. Então, se vocês, né, conseguirem fazer uma recapitulação daquele slide lá da corrida, vocês vão perceber que realmente as pessoas não estão conseguindo chegar dentro das nossas organizações. E se elas não estão conseguindo chegar dentro das nossas organizações, a gente não vai obter o resultado que a gente quer. Esses resultados que eu acabei de mostrar da pesquisa da McKinsey, tem diversas outras empresas fazendo estudos e mostrando que este é o caminho. 23,9% da nossa população
é pessoa com deficiência. E aqui englobando tanto as questões mentais quanto físicas. Eu acho bem curioso, no mínimo, bem curioso, quase 0,6% na liderança. É baixo, gente. É muito baixo. Então, aquilo que eu falava dos marcadores sociais como barreiras na vida da gente, é disso que a gente está falando, que são dados. Eu fiz questão de trazer informação para que vocês pudessem pensar como será que a gente muda esse cenário. Primeiro tem que ter intencionalidade, né? Mas eu posso falar um pouquinho mais com vocês sobre isso com a Maitê quando ela vier para o palco. 10% é uma estimativa. Está lá outra coisa importante. A gente nem sequer consegue saber quantos por cento da nossa população se enquadra na população LGBTQIA+. A gente nem sabe. Como que a gente vai fazer algum tipo de discussão de política pública, por exemplo? Se a gente nem tem esse dado. Dentro do mundo corporativo, eu até coloquei ali, qual será o dado? Estima-se. Algumas pessoas falam em 12%, outras falam em 17%, mas a verdade é que a gente não sabe, né? E a nossa população indígena, que sim, né, tem um grupo menor dentro da nossa organização, dentro da nossa população, mas tem que ter o seu lugar de representatividade nas nossas discussões. E eles não estão lá. A gente não está nem ouvindo essa perspectiva. Então, acho que é muito importante, né, quando a gente fala que diversidade e inclusão traz resultados para os nossos negócios, que a gente tenha todas essas perspectivas para que a gente possa entender a profundidade dessas discussões. Bom, tendo implementado, né, programas de diversidade e inclusão, como eu comentei antes, não só no Brasil, mas como na América Latina também, eu diria para vocês que a gente primeiro precisa entender o que a gente tem dentro de casa. Então, olha dentro do teu consultório, olha dentro da tua organização. Quem está nos cargos de... né, quem são as pessoas que estão nos cargos de poder? Quem toma a decisão? E talvez a gente possa começar, a partir daí, fazer uma reflexão de quais são as vagas que a gente vai abrir de maneira intencional para atrair mais diversidade dentro da nossa organização. Em todos esses aspectos, não só em um. Né? Você pode começar por um? Pode, claro. Você aprende com ele, depois você expande. Porque é só nessa mistura que a gente consegue partir para o que seria o mundo ideal, né? Onde as pessoas todas têm o mesmo direito, e a gente começa a falar de diversidade cognitiva, no sentido de eu penso de um jeito, você pensa de outro, olha que legal. E juntos a gente constrói um novo caminho. Esse deveria ser, né, o nosso olhar, mas a gente tem medo do que é diferente. Então, dentro das organizações, primeiro, olhar realmente que tipo de dado eu tenho internamente. Que público é esse que eu tenho internamente? E fazer, em paralelo, um trabalho importantíssimo de aculturamento. Né? Essa precisa ser uma cultura que permeia essas discussões de maneira natural. Porque, senão, eu contrato uma mulher, coloco ela no meio de um monte de homens, ela não pode dar a opinião dela. O que acontece? Ela vai embora. Né? Então, a gente precisa prestar atenção, fazer uma estratégia para permear os nossos negócios e, a partir dessa representatividade de diversidade dentro dos diversos cargos e departamentos, eu vou proporcionar uma discussão diferente de negócio. Eu posso garantir para vocês, ideias incríveis começam a aparecer a partir do momento que eu posso ser quem eu sou. Eu, por muitos anos, não tive esse cabelo. Muitos anos. Porque a chave do sucesso estava em ter cabelo liso. Mas eu não era eu. Eu não era eu. Definitivamente não. E eu fui a gente fala muito de empoderamento, e eu fui entendendo o que esse empoderamento poderia significar ao longo da minha trajetória. Eu fui assumir o meu cabelo depois dos meus 35 anos. O que será que aconteceu comigo durante esse tempo todo? Eu me moldei o tempo todo. Eu estava brincando agora há pouco, antes de começar, que eu odeio fazer apresentação em PowerPoint. Eu acho eu gosto do improviso, eu gosto de falar livremente. Mas o mundo corporativo me fez fazer isso várias vezes. E eu não fui feliz, porque eu não dei o meu melhor. Então, olha, são coisas, né? Claro, eu estou trazendo exemplos que são extremamente simples, mas a gente vai encaixotando as pessoas o tempo todo. Porque a gente tende a achar que só tem um jeito de ser bom. A gente tende a achar que só tem um caminho para ser feliz, que é o caminho do sucesso que alguém descreveu para você. É você que tem que achar a sua chave do sucesso.
Quando eu resolvi mergulhar naquela inquietude que eu comentei no começo, eu sabia que não seria fácil. E o caminho de abraçar a diversidade e inclusão, ele não é fácil. Porque tudo lá fora faz com que a gente volte para aquele modelo mental de que uma raça é melhor do que a outra, de que um gênero é melhor do que o outro, né? Que as diferenças de classe social vão definir o sucesso das pessoas ou a inteligência das pessoas. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer essa descoberta de que sim, eu queria trilhar uma nova carreira, de que sim, seria difícil, mas que eu estaria dando o meu melhor e por isso só eu já seria mais feliz e a chance de sucesso seria melhor, maior, aí a coisa começou a fluir. Então, eu acho que a gente precisa, como líderes, né, como donos dos nossos negócios, colocar um pouco dessa discussão para os nossos negócios, mas também para a gente mesmo. Fazer essa reflexão e sair dessa zona de conforto para que a gente possa expandir a nossa mente, para que a gente possa olhar para além dos marcadores sociais e, com isso, começar a trazer diversidade e fazer inclusão dentro das nossas organizações. Então, fica aí o meu convite para vocês, e que a gente faça esse mergulho mesmo. Porque ele é um mergulho que ajuda nos nossos negócios, sem dúvida nenhuma, mas ele ajuda demais na nossa sociedade. E aí eu fico por aqui para fazer um bate-papo com vocês logo mais. Obrigada, gente. Glenda, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada, eu vou pedir, a gente vai entrar para perguntas daqui a pouquinho, vai ter a Maitê, peço que você sente um pouquinho aqui e daqui a 30 minutos a gente entra para as perguntas. Obrigada. Tá bom? Bem, eu peço, então, a Glenda já está aqui conosco, e eu tenho o prazer agora de chamar a Maitê Schneider, que trabalha com direitos humanos desde 1990. Possui MBA em Gestão Estratégica, Inovação e Conhecimento. Uma das personalidades eleita LinkedIn Top Voice. Finalista do Prêmio Viva 2020 e do Prêmio Cláudia. Embaixadora da RME, Rede Mulher Empreendedora, maior rede de empreendedorismo feminino no Brasil, com 750 mil mulheres. Cofundadora do projeto Transempregos em 2013, que já empregou milhares de pessoas trans no mundo no mercado de trabalho formal. Consultora e mentora sobre inclusão, diversidade e humanização, cofundadora da Integra Diversidade, consultoria especializada em inclusão e diversidade, constituída somente por mulheres e que trabalha o tema de modo transversal. Faz parte do Comitê Consultivo do Programa Municipal de DST-AIDS e da Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Estado de São Paulo. Maitê, muito obrigado de estar aqui conosco, é um prazer recebê-la, uma boa apresentação, já eu volto e a gente começa então a sessão de perguntas. Vou estar te esperando, tá bom? Fábio. Obrigada, Glenda, obrigado. Que delícia. Olá, povo, olá, gente, como é que vocês estão? Olha, vocês viram o título, né? É quase uma palestra o título, mas a gente tem que colocar de tudo, porque olha o que eu trouxe para vocês. Dá para pegar? Minha carteira de trabalho, Glenda. Trouxe a carteira de trabalho para dar uma palestra, para a gente falar sobre diversidade e inclusão, porque aqui não está escrito que eu sou uma mulher trans, meu povo. Sim, você que está me assistindo neste seminário, neste evento maravilhoso produzido, eu sou uma mulher trans. E com uma carteira de trabalho, olha só, apesar de todos esses títulos, de trabalhar com mais de 1000 empresas, quantas pessoas, ó, aqui, quantas assinaram minha carteira de trabalho? Depois eu passo para vocês, mas nem uma, infelizmente. Infelizmente, por conta da minha identidade de gênero, que eu fui descobrir lá em Curitiba, eu estou fazendo 50 anos de idade, mesmo não parecendo. Eu nasci em Curitiba, moro em São Paulo aqui há 4 anos, e quando essa palavrinha entrou na minha vida, depois de muitas dificuldades, eu tentei suicídio a primeira vez com 14 anos, a segunda vez com 16 anos de idade, e daí eu percebi que tinha algo que não estava realmente sendo igual ao meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, que é o Guilherme, uma irmã mais nova, que é a Sabrina, eu sou a filha do meio, de uma família onde existia classe média, e eu já percebi que não me enquadrava como meu irmão e também não poderia ser igual a minha irmã.
A identificação me causou uma série de desconfortos, né? Que nem eu falei, com tentativa de suicídio, de não me sentir parte de lugar nenhum. E isso foi aumentando quando eu fui estudando. Eu sempre fui uma das melhores alunas, estudei a vida inteira num dos melhores colégios de Curitiba, que é o Colégio Bom Jesus. Fez com que eu, tirando boas notas, entrei na primeira minha faculdade, que foi Direito. Depois de Direito, eu fui fazer bacharelado em Línguas, fiz Português e Alemão, e depois eu fiz bacharelado em Interpretação e Direção Teatral, até terminar com esse MBA aí de Gestão, Inovação e Conhecimento, que foi dito aqui pelo Super Fábio. E com tudo isso, sem nunca ter conseguido, na minha carteira de trabalho, uma empresa que me quisesse trabalhando para ela. Mesmo tendo todo esse conhecimento. É por isso que falar de diversidade e inclusão é falar de mim. Sim, mas é também falar de você. Porque falar de diversidade e inclusão é falar sobre humanidade. Nós somos todos, todas e todes diversos. Se nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, nós somos 8 bilhões de diversidade. 8 bilhões de pessoas que pensam da maneira mais diferente possível. Questões como orientação, identidade, credo, raça. Questões que vão como gosto ou desgosto pelas coisas, sejam eles musicais, seja com tipo de comida. Aqui me assistindo hoje, com certeza tem pessoas que são veganas, pessoas carnívoras, pessoas que estão pensando, eu não tenho nada a ver com isso, Maitê. Sim, porque somos diversos até nisso. Pessoas que estão pensando como melhorar a mobilidade urbana, pensando em coisas do tipo, Maitê, eu estou preocupado com o meio ambiente, então eu vou começar a andar de bicicleta, né? Outras pessoas pensando, olha, eu acho que eu vou diminuir o uso de transporte particular e vou tentar usar em alguns dias aí o transporte público. Outras pessoas, né, Glenda, pensando inclusive, tipo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, porque está cheio dessas pessoas que acham que nada tem a ver com isso nunca. Mas falar de diversidade é falar de humanidade. E eu trouxe, porque eu sou das antigas, a Glenda falou que não curte o PPT, eu além de não curtir o PPT, eu sou das que gostam do quê? Papelzinho! Você que está me assistindo em casa, vou até deixar minha carteira com você, Glenda. Eu trouxe o papelzinho. E eu não falaram ali, né, no meu signo, mas é algo importante que vai definir muito sobre mim, né? Não sei quem acredita em signo, mas eu sou escorpião, com ascendente escorpião, lua em escorpião, ou seja, uma pessoa ligada a 220 volts, né? Eu acho que já está tarde, que a mudança já tem que acontecer. A gente, antes da pandemia, a gente falava de um tal de mundo VUCA. Vocês já escutaram falar? Que é um mundo volátil, é um mundo onde está em extrema mudança constante. A gente não conseguia programar. Sabe aquela pergunta que a RH adora? Você que já fez entrevista, mesmo que você não seja dono ou dona do teu negócio, já passou para o processo seletivo, aquela pergunta que a RH adora, tipo, onde você quer estar daqui a 5 anos, né? E a gente colocava as nossas perspectivas para saber se a empresa tinha feed, se você queria desenvolver uma carreira dentro da empresa. Com o mundo VUCA, a gente não conseguia fazer essa previsão, porque já era um mundo muito instável, né, devido a essa volatilidade. Hoje, a gente ainda está em pandemia, espero que vocês aqui que me assistem saibam disso, né, então usem máscara, álcool gel, se cuide, quando puder se vacinar, se vacine, o Drauzio já falou sobre isso aqui anteriormente, então, por favor, se cuidem e cuidem dos próximos, das pessoas que você ama. Hoje a gente não fala mais em mundo VUCA, hoje a gente está falando do quê? De um mundo bunny, amiga. Amiga, o mundo bunny. O mundo bunny é um mundo onde essa coisa é muito mais veloz, onde as coisas que já eram rápidas ficaram cada vez mais aceleradas, onde realmente aquela perspectiva de você criar um plano de ação, de você criar alguma meta é muito mais difícil, né? Hoje em dia, quando perguntam para mim, né, Glenda, tipo, mas de onde você quer estar daqui a um mês? Vacinada e viva, né, Glenda? A gente já está, né, com umas perspectivas muito mais curtas. A vida da gente está numa outra velocidade. Agora, ao mesmo tempo que muda o conceito, a velocidade do mundo é maior, e uma das maiores soft skills que hoje o mercado deseja é justamente essa capacidade de adaptabilidade. Como é que a pessoa consegue, dentro dessa mudança que é constante, o nosso estado e condição básica de existência é essa mudança, e o que nos transfere poder é justamente como que eu me adapto? Mudou aqui meu plano. Como é que eu faço para me adaptar? É por isso que a adaptabilidade, uma soft skill, a outra soft skills é a inteligência socioemocional, e a outra soft skills desejada é como que você gere crises. Como que quando saindo daquilo que você tinha programado em termos de metas, em termos de indicadores, eles te levam você a administrar aquilo e transformar em potência. Como eu disse aqui, eu sou escorpião, com ascendente escorpião, lua escorpião. A Glenda já arrasou aqui, trazendo não só a teoria, mas já um monte de coisinhas legais, que inclusive parece até que a gente já tinha ensaiado antes, Glenda. Porque olha como é engraçado, né? Diversidade e inclusão são coisas que, tipo,
É caminho que a gente escolhe seguir, né? Não é meta que a gente chega. E você já deu várias coisas que eu falei, gente, olha, a gente está conectada mesmo, né? Porque quando a gente quer o melhor para o ser humano, a gente quer o melhor pensando na pluralidade que é todo mundo. Não pode estar bom só para mim. Tem que estar bom para as outras pessoas, né? Então, por isso que a gente está conectado. Eu trouxe 5 dicas que você está em casa vai poder me assistir. E 5 dicas no macro que você pode fazer enquanto negócio, enquanto gestor, enquanto gestora. E 5 dicas no micro, sim. Porque eu e você podemos fazer coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano para estar aumentando. Como eu disse, eu trouxe papelzinho, porque senão ela vai dar 20 dicas, mas depois na nossa conversa a gente vai poder estar conversando, tirando dúvidas, porque aqui eu estou trazendo a minha visão nesses anos de experiência, trabalhando aí com mais de 1000 empresas de vários formatos, tipos, tamanhos, entende? Mas estou sempre aberta a esta troca. Não existe, como Glenda disse, a minha verdade e a sua verdade. Quando a gente fala de diversidade, é de criar ponte entre essas verdades, né? Se nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, nós somos 8 bilhões de diversidades. E um dos meus exercícios, quando me perguntam, Maite, o que você faz hoje em dia? Eu falo, eu ensino gente a não ter medo de gente. Ensino gente a transitar entre outras pessoas para diminuir esses buracos de abismos, de desigualdades que existem, tanto sociais quanto econômicas. Mas voltando às dicas que eu fiquei para passar para vocês, no micro, dica número 1, no macro, do que você pode fazer enquanto empresa. É uma dica que Glenda trouxe que eu reforço. Primeiro, conheça as diversidades que já existem no teu negócio. Reconheça quais são. Lógico que é importante você fazer um censo, lógico que é importante você saber e mapear essas pessoas, mas mesmo que você não faça, o melhor censo que você pode fazer é esse, ó, do pescoço. Né? O pescoço do ser humano é uma maravilha de censo. Olha para o teu lado e veja, quantas pessoas negras tem na tua empresa? Quantas pessoas trans tem na tua empresa? Tem imigrantes? Tem pessoas com mais de 60 anos? Onde que elas estão? Elas estão na liderança? O teu programa de estagiário, de jovem aprendiz, ele se preocupa também com essas outras questões etárias dentro dos teus projetos? E a questão de jovem aprendiz? O jovem aprendiz, ele entra, e lá você consegue colocar diversidade e inclusão, mas eles continuam dentro? Você estimula plano de carreiras dentro do seu negócio? Então, a primeira coisa, faça o exercício do pescoço para ter aquilo que a Glenda falou, de ter um raio-x realmente que reflita a nossa sociedade. Somente assim você vai estar fazendo não só a atração desses talentos, mas também fazendo a retenção, que é o outro exercício, né? Você atrai os melhores talentos para a tua empresa, mostrando que você é uma empresa legal, com bons benefícios, e você retém quando você mostra na prática que tudo aquilo ali, né, Glenda, não era marketing, que tudo aquilo ali era real e verdadeiro. Isso me leva à segunda dica do que a gente pode fazer, e a segunda dica é, justamente, reveja a questão de benefícios do teu trabalho. Como assim, Maite? Meus benefícios são ok. Eu falei, tem certeza? A tua empresa já discute se os planos que tem, por exemplo, dentro da tua empresa com relação à licença maternidade, com relação à licença maternidade e paternidade, eles são igualitários? Sim, porque a construção familiar entre macho e fêmea hoje em dia é totalmente diferente. A gente tem mães e pais avulsos, adotando com orientações e identidades diferentes. Recentemente eu tive uma questão na Transemprego que um homem trans, só para dar um dos exemplos que acontecem, era um homem trans, um profissional em C-level já dentro da empresa, né, em alta gestão dentro da empresa, e estava tudo indo bem. Ele já tinha trocado os nomes, documentação, não existia problema nenhum dentro da empresa. Depois de 3 anos dentro da empresa, ele resolve que quer engravidar. E este homem trans, né, homem trans é o contrário do que eu, que sou uma mulher trans. Este homem trans resolve, além de engravidar, ele mesmo engravidar. Só que dentro da empresa que ele trabalhava, a licença maternidade era de 4 meses. E a licença paternidade era somente de 1 mês. E começou, ele falou, bom, já que eu vou gerir meu próprio filho, vou gestar meu próprio filho, eu vou me isentar 4 meses que eu vou precisar desse afastamento. Entrou compliance, entrou jurídico, entrou uma briga na empresa e falou assim, não pode! Você é homem trans. Homem trans é licença paternidade, é 1 mês. Falou, eu vou estar gerando meu filho. Como assim eu vou ficar só 1 mês fora? Não, porque se a gente der esse direito para você, a gente vai ter que abrir para todos os homens da empresa. Eu falei, mas já deveria estar fazendo. Empresas inteligentes buscam caminhos igualitários, até porque a responsabilidade, porque não é um problema a maternidade, a responsabilidade e a tutela do filho deveria ser compartilhada por pais e filhos, né? Então, pensar a questão de benefícios, questões de plano de saúde. O plano de saúde na tua empresa, que normalmente é terceirizado, que diz respeito a facilities, mas que tem a ver sim com você, porque a gente é corresponsável por toda essa nossa rede de stakeholders. O teu plano de saúde, por exemplo, ele serve para pessoas gays? Para pessoas trans?
Você tem certeza? Você já ligou? Já verificou? Rever a tua política de benefícios é fazer de maneira efetiva com que essas pessoas, além de se atraírem pela sua empresa, queiram ficar na sua empresa. Isso me leva à nossa dica número 3, que é justamente, todo mundo fala para mim quando fala de diversidade e inclusão, Maitê, agora eu vou ter que baixar as réguas. Né? Agora eu não posso pedir mais inglês fluente, Maitê, coitadinho da tua empresa. Não é sobre inglês fluente, até porque eu vou te contar uma história. Inglês fluente, eu não sei se você sabe, mas no nosso país, de milhões aí, de mais de 200 milhões de pessoas, 3% da população tem o tal inglês fluente. Dentro da Transemprego, que é essa plataforma que eu cuido aí, junto com a Márcia Rocha, que idealizou a plataforma, a Laerte Coutinho, que todo mundo conhece, um outro grupo de voluntariadas, que é um projeto social, dentro da Transemprego são mais de 25 mil currículos de pessoas trans como eu. 40% desses currículos têm graduação, mestrado ou doutorado. E sabe quantas pessoas têm inglês fluente lá dentro em porcentagem? 6%. O dobro da população tradicional. E são pessoas que não conseguem empregabilidade, assim como eu nunca consegui, e hoje nem quero, vai ser muito difícil eu querer que uma empresa assine minha carteira, porque eu estou muito bem livre, leve e solta, ensinando elas, inclusive, sobre humanidades, mas 6% falam. Olha o tanto de gente que fica fora do mercado, que fica fora do teu negócio, que fica fora de você, que tem que estar perto dos melhores talentos para crescer, possa potencializar os melhores resultados. Então, dentro dessa dica número 4, entende, não é sobre baixar as réguas. Até porque a gente, como humanidade, criou uma série de regras que, ao invés de nos unir como humanos, acabaram nos afastando como humanidade. Então, é sobre criar novas regras. É criar novas regras para que novos jogadores possam fazer parte. Novos jogadores e novas jogadoras possam participar desse jogo da vida. Afinal, só pode ter um mundo bom para mim quando tiver de verdade um bom mundo para todo mundo à nossa volta. Isso me leva à minha 4ª dica, que é, Glenda falou muito disso, por isso que eu falei que a gente estava aqui na linha Avatar, eu já estou conectada, por isso que eu amo o filme Avatar, já viu? Aquele do Avatar, eu já vim até de azul por causa disso, né? Que o povo se conecta pelo rabo para trocar informações. Amo Avatar, gente. E é justamente isso. Que diversidade e inclusão, eles andam sempre juntos, né? E tem que andar sempre junto, como Glenda falou, entende? Mas são coisas distintas. Se você, por exemplo, eu demorei para aprender isso na prática, né? Porque no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão, o pessoal chegava para mim e falava assim, olha, Maitê, queremos uma pessoa trans. Eu falei, uma pessoa trans aqui, queremos 2 aqui, joga 2 ali na empresa. Eu ficava jogando o time como se fosse um grande leilão. Depois de 6 meses, porque a gente não fazia no começo o acompanhamento, eu comecei a notar que isso não estava legal. Eu comecei a notar que quando você joga diversidade em ambientes não inclusivos, você mata essa diversidade. É ruim tanto para a empresa, que fica como uma marca empregadora, que realmente parece que diz, né, ou diversity washing, que não está fazendo o negócio certo, e é ruim para a pessoa, que já foi discriminada, que acaba sofrendo discriminação em ambientes hostis e cruéis. Então era ruim para todo mundo, ao contrário. É um trabalho um pouco mais demorado, mas quando você prepara o ambiente de maneira inclusiva, naturalmente, sem nem precisar contratar consultoria nenhuma, você não precisa nem pagar por consultoria. Quando o ambiente é inclusivo de fato, é como ela disse, Glenda falou, ela está no DNA da tua empresa, não só em alguns lugares dentro da empresa, a diversidade faz assim, ela brota dentro da empresa. Isso me leva à última dica no macro, que é, não engesse a diversidade. Eu falei que a gente está conectada? Não engessar a diversidade é o quê? Cada pessoa age de um jeito. E isso foi uma coisa muito legal que a pandemia trouxe, dentro de um monte de coisa ruim, como essas mortes, o pouco caso social, etc., que foi justamente notar que pessoas produzem melhor em momentos diferentes, né? Tem gente que produz melhor à noite. Você que está em casa aí, me conta. Você produz melhor à noite, durante o dia, à tarde? Como é que é teu esquema? Pode daí, o chat pode ir animando o chat. Daqui a pouco a gente já vai para a pergunta. Pessoas são diferentes. Quando você colocava uma pessoa, você tem que vir às 8, você tem que sair às 17 horas. E falou, e eu que trabalho à noite? Rendo melhor e produzo à noite, como é que eu faço, né? Então, pessoas são diferentes. Tem gente que produz melhor de pantufa. Eu produzo melhor de salto alto, mas tem pessoas que é de chinelo e tudo bem. Respeitar a diferença é justamente deixar que ela seja ela, produzindo melhor, e pessoas que se sentem melhor com elas mesmas, engajam melhor no trabalho, são muito mais felizes, conseguem produzir de maneira muito mais potente. Steve Jobs, eu não sei se vocês conhecem, é um cara bem legalzinho, ficou famoso aí por uma série de coisas. O Steve Jobs tem uma frase que ele diz, né? Eu não contrato pessoas inteligentes para dizer para elas o que elas têm que fazer.
Eu contrato pessoas inteligentes para que elas me digam o que eu preciso fazer. Diversidade é entender o que cada pessoa pode trazer de potência diferenciadora para o teu resultado no macro. E agora? Depois dessas 5 dicas no macro, eu vou para as 5 dicas no micro. Sim, dicas que eu, você, que todo mundo que está aqui dentro, enfim, podemos fazer até a gente bater um papo aqui com o Super Fábio, porque eu também não quero invadir, né, Fábio, esses nossos tempos, e quero que vocês de casa também possam participar, mandar suas perguntinhas, enfim. E não tem pergunta besta, vocês podem perguntar sobre tudo que vocês quiserem saber. Aqui é o momento de tipo, eu não entendi isso, não concordei com nada, quero saber mais sobre a Glenda. Este é o momento. No micro, por que é importante o micro? Adianta a empresa fazer? Claro, ela é responsável não só em entregar um bom produto, um bom serviço, mas em se transformar neste lugar, porque uma empresa é o legado que ela deixa, é a marca que essa marca quer deixar, o rastro que essa empresa deixa no mundo. Adianta a sociedade? Claro. A gente tem que ter uma sociedade que garanta que eu, você, que nós possamos exercer nossa cidadania plena. Mas adianta só os dois? Adianta? Só vai resolver quando eu fizer a minha parte. Quando você aqui, ó, que me assiste, fizer a parte de vocês. E por isso eu trouxe 5 dicas de que você pode fazer para começar tudo. A primeira dica é, não coloque as pessoas, não defina uma pessoa por uma única característica. Ou essa pessoa é a pessoa negra, ou essa pessoa é a pessoa com deficiência, essa pessoa é a pessoa do cabelo encaracolado com... Ai, que tatuagens lindas! Com tatuagens! Essa pessoa é a mulher trans? Não! Pessoas são um somatório de características, né? Nós somos um somatório de camadas, não reduz a pessoa a uma só. Isso me leva à segunda dica, que é fure as suas bolhas, né? Veja lá, eu gosto de pegar o exemplo do Instagram, né? Porque o Instagram a gente só posta foto de gente que a gente gosta, comida que a gente gosta, frase que a gente adora. Então é ótimo porque é um do lado do outro. Pega o teu Instagram, depois da nossa perguntinha, pega o teu Instagram e começa a olhar. Quantas pessoas negras tem no teu Instagram? Ah, não tem ninguém que seja negra? Mas você já falou alguma vez sobre pessoas negras? Ou você nunca achou importante falar no teu feed lá, fazer uma mensagem sobre racismo, sobre algum caso? Não? E pessoas migrantes, você já falou? Tem lá? E pessoas trans como eu, tem? Ó, já é uma boa bolha. Se não tem, você já pode falar, olha, hoje eu conheci a Maitê, mulher maravilhosa, trans. E daí você já pode fazer um post, me marca. Daí você já começa a furar a tua bolha. Já vai vir amigo, amiga tua, falar, ih, você tá falando de trans? Ih, que é isso? Né? Porque eu sou aquelas trans exibidas. Eu já fui no Jô Soares, já fui no Pedro Bial, na Luciana Gimenez, já tive com o Bolsonaro batendo um papo. Você bota lá Maitê e Bolsonaro, aparece a Maitê Proença, eu não sei por que aparece antes de mim, e a Maitê Schneider junto com o Bolsonaro. Sim, porque como o Glenda disse, falar de diversidade não é querer que todo mundo seja como eu, é tentar estabelecer pontes, laços, para que a gente caminhe, às vezes não na minha verdade, às vezes não na tua verdade, às vezes construindo uma terceira, quarta verdade, para que todos possamos caminhar. Então, furem as suas bolhas. Isso me leva à nossa dica número 3, que é, piada boa é piada que todo mundo ri. Ou seja, Maitê, agora o mundo está chato, vocês sempre dizem, né? Agora com esse papo de diversidade é tudo mimimi, agora a gente não pode falar mais nada, fala assim, mentira. Só que piada só é boa quando todo mundo ri. Se uma pessoa não riu, parou. Não é mais piada, pronto. Não interessa se ela não riu porque ela passa e sofre com essa piada, ou se é porque ela tem um amigo, um irmão, uma irmã, que às vezes se matou por causa dessa piada. Daí você vai me dizer, Maitê, a pessoa se matou, Maitê, por causa de só uma piadinha? Não. Porque o que pra você é só mais uma piada, para uma pessoa que escuta a vida inteira esta só mais uma piada, essa foi mais uma piada. Talvez essa piada tenha sido a gota, sabe aquela gota que enche o copo e faz o copo transbordar? E a pessoa chega em casa, depois de não aguentar, pega o revólver e se mata? É essa só mais uma piada. Então pense que nunca é só mais uma piada. Seja responsável, se for o tempo que você gasta para fazer algo de ruim, discriminar, fazer uma piada que machuca as pessoas, é o mesmo tempo e energia calórica que você gasta fazendo uma boa ação de conscientização ou impedindo que piadas ruins continuem matando pessoas. Isso me leva à minha quarta dica importante para fazer na sua vida, é que não existe fora e dentro. Eu vou dar um exemplo aqui sobre fora e dentro. Como assim? Imagina vocês
Espero que pelo menos separando. Você separa o lixo na tua casa de reciclável, do orgânico, ó. Glenda já tem essa consciência de sustentabilidade. Espero que em casa, você que esteja me vendo, também esteja separando. Mas imagina que eu estou visitando a Glenda. Visito a Glenda, ela pega o lixinho lá na casa dela, etc., vai jogar. Não vi Glenda saindo, daí Glenda fecha a porta e eu pergunto, Glenda, onde você foi, Glenda? Jogar o lixo. Jogar o lixo. Agora foi jogar o lixo onde, Glenda? Fora. Ah, não existe fora só porque Glenda fecha a porta de casa. Este é o grande segredo. Nós, eu e você, somos corresponsáveis. Não é porque fechamos a porta de casa que existe fora e dentro. Tudo está misturado, assim como só existe o eu se existir o nós. Só pode estar bom para mim, Maitê, se as pessoas à minha volta estiverem acontecendo e estiverem dando chance do básico. É por isso que é tão importante, como Glenda disse, reconhecer os privilégios. Porque ninguém quer que eu perca os meus privilégios enquanto pessoa branca, não é sobre isso. Agora, quanto mais privilégios a gente dorme, mais a gente tem que acordar com a responsabilidade da mudança. E a responsabilidade da mudança, a mudança ela é preta, ela é periférica, ela é travesti, ela é com deficiência, ela é migrante, ela tem mais de 50 anos e ela é periférica. A gente sabe a cara, porque tem um RG esta mudança. Enquanto essa pessoa, que a gente sabe até o nome onde mora, não tiver direito a saneamento básico, a educação, acesso ao mercado de trabalho, a gente, eu e você, não deu certo como sociedade. A gente não deu certo como humanidade. Isso me leva à minha quinta e última dica, que é, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Eu conheço milhões de pessoas que querem mudar o mundo, que querem mudar suas empresas, que querem mudar tudo. Você também conhece. Agora, quantos de fato você conhece que querem mudar a si mesma? A maneira que pensam. Assim, ó. E não vai funcionar. Se você não mudar um pouquinho, se eu não mudar um pouquinho, se Glenda não mudar um pouquinho, a coisa não funciona. Tem uma escritora maravilhosa, eu termino a minha frase antes da gente ir para esse bate-papo, né? Fábio já pode vir vindo, Fá. Tem uma escritora maravilhosa, se aproxime aí, Fá. Tem uma escritora maravilhosa chamada Djanira Silva, Fábio. E que essa escritora, venha já dentro. Aqui a gente te adena. Ó, Fábio apareceu, sim. Olha que lindo. Tem uma escritora maravilhosa, ai, adoro essas coisas de tecnologia, gente, tem muito poder. Agora apaga tudo, acende, pisca, deita, bota o mar no chão. Essa escritora Djanira Silva, ela tem uma frase, procurem na internet essa escritora que é maravilhosa. Ela tem uma frase que ela diz assim, a gente não é o que a gente junta, né? A gente acha que a gente é os cursos que a gente faz, a gente acha que a gente é a família que a gente tem, a gente acha que a gente é isso, e não. A gente, enquanto humano, é o que a gente espalha. Agora diz pra mim, você está espalhando o quê? Coisa boa, que rastro você quer deixar na tua vida? Agora eu vou passar para o nosso mestre aqui de cerimônias, para as perguntas, para tudo. Fá, que agora é com você, vou ficar aqui. Nós vamos... Porque senão não para, né, Glenn? A pessoa liga no 220 e fica. Vai. A gente vai iniciar agora as perguntas, como a Maitê mesmo disse. Eu quero agradecer, Maitê, muito obrigado. Glenda, muito obrigado novamente. Eu só vou colocar o óculos para enxergar as perguntas. É o charme. Vamos lá, então, nossa sessão. Vou começar aqui com a pergunta do José Luiz, fazendo a pergunta para Glenda. Vamos lá. José Luiz pergunta, fora os programas de diversidade que já existem, há algum case que você acha muito eficaz, inclusivo, que você pode citar para nós, o que faz esse case ser tão diferente e significativo? Para além do que já existe nos programas, ele fala, é sim. isso? Bom, para além do que existe nos programas, eu acho que não, porque cada cultura, por mais que... Eu gosto de dizer, Maitê, que não tem fórmula, a gente fala muito disso, né? Porque a humanidade não tem fórmula, né, Fábio? Quem que perguntou, desculpa? O José Luiz. José Luiz. A humanidade não tem fórmula. Então, assim, mesmo que eu implemente um programa de diversidade que passa por uma metodologia, um racional, né, que outras organizações também vão implementar, o resultado não é o mesmo, porque aquela cultura é permeada, é olhada, né, ela é vivida de uma outra maneira, né? Então, você precisa, de novo, né, como eu comentei, e a Maitê também comentou, né, você precisa entender que população é essa que você tem, qual é a regrinha ali que você quer mudar,
mudar, né? Qual é a agulha que você quer mudar, e você faz ações para mudar aquela realidade, né? Você chama uma Transempregos da vida, né? Maravilhosa, com um trabalho extremamente profundo, para mudar a realidade LGBTQIA+, que você tem dentro da sua organização. E o sucesso, José Luiz, ele está quando as pessoas começam a falar, gente, eu posso ser quem eu sou. Olha que coisa. Que alívio. Que alívio. Eu posso dizer que eu sou uma mulher lésbica. Ah, nossa, que mundo. Olha que loucura, né? Eu posso vir com um turbantão gigantesco e falar, a minha família é negra, apesar de eu ter pele clara, e eu tenho muito orgulho disso, dessa ancestralidade, né? Então, é ser quem a gente é. E aí, a hora que você começa a dar esse passo para dentro do ambiente, onde você pode ser quem você realmente é, eu estou aqui numa reunião com a Maitê, com o Fábio, nossa, gente, pensei em tal coisa, olha que legal, olha que louco. Eu começo a ousar a falar as coisas que eu penso. E é aí que vem a criatividade. Então, o resultado, o diferencial está nisso, né? E aí, cada organização permeia de um jeito. Desculpa, me estendi, mas acho que era preciso. Não, eu só vou complementar, porque acho que é bem isso. E não esqueçam de sempre estar monitorando, né? Porque senão a gente se perde. Se você achar, por isso que eu falei que diversidade não é nunca um ponto que a gente chega, né? Diversidade é uma escolha que você faz enquanto negócio, enquanto pessoa, enquanto ser humano no mundo. Eu escolho respeitar a diversidade que somos todos nós. Eu escolho seguir o caminho da sustentabilidade. Então, escolha, e através disso, crie indicadores, faça monitoramento deles, porque ela não acontece naturalmente, ela não muda da noite para o dia, então ela precisa de ações efetivas, de ações práticas, de ações afirmativas, entende? Então, depois de mapear, entendeu para que caminho você quer seguir, por que a gente não conseguiu? Por que não deu certo? Como é que a gente muda? Por que houve na nossa estratégia que não rolou? O que a gente pode fazer para deu certo, mas não atingiu de maneira muito tímida? Como é que a gente pode amplificar e dar zoom nisso? Então, tente estar sempre monitorando, porque isso vai te dando caminhos do tipo, epa, porque como a Glenda falou, não existe uma fórmula, a gente não aplica a mesma cartilha para todo mundo, né? Porque cada empresa tem sua identidade de cultura empresarial, tem o seu feed, tem a sua questão cultural, então deixe, sabe, não tem que criar nada do zero. Então, por exemplo, se na tua empresa, mas tem, então como é que eu faço? Eu falei, olha, se na tua empresa, por exemplo, tem um programa de jovem aprendiz que funciona super bem, um programa de estagiário, por que você já não começa essas ampliações aí, usando o que já funciona tão bem? Se tem uma intranet dentro da tua empresa, por exemplo, para conversa com os teus funcionários, e que ela já que você consegue conversar com todo mundo, usa a intranet do teu negócio. Se vocês têm dentro da tua empresa uma cultura de voluntariado grande, pega e começa a fazer da tua cultura de empresariado uma mudança de mundo, indo em casas de acolhida, fazendo trabalhos comunitários, porque isso, além de melhorar a empatia no teu grupo, traz mais humanização para os teus processos. Não, mesmo porque você pode ser diferente para alguém e você é respeitado por isso, então não custa respeitar. Totalmente. O que te parece ser diferente, né? As perguntas que vão vir agora, às vezes tem para a Glenda ou para a Maitê, acho que eu vou juntar para a gente fazer A gente pode se complementando, não é? Vai se complementando. Ai, gente, acho que vai vir um pedido de namoro até depois disso. Ah. Gente, acho que vem um trisal, assim. Marcelo Rodrigues com uma pergunta. Como podemos começar a abordar a questão da inclusão de pessoas com mais de 60 anos dentro das empresas? Nesse caso, né? Talvez, tanto para entrar ou quanto a quem já está, né? Dentro da empresa. Nossa, Fábio, para mim é muito isso. A gente precisa começar sempre olhando para dentro de casa primeiro, sabe? Porque é muito triste, né, Maitê? Você vê as empresas colocando lá, né, saem nas grandes manchetes, que agora tem um programa XPTO, e aí eu que estou há 25 anos dentro da organização, olho e falo, gente, mas isso aqui é só para quem chega? Né? Então, assim, cultura, senso de pertencimento, é um absurdo o que acontece. Então, faça sempre essa reflexão do que você está fazendo com os seus. A partir da reflexão que você está fazendo com os seus, né? Cria ali uns projetinhos piloto. Eu fiz muito isso na minha última organização. Comecei a fazer essa provocação dentro das áreas de negócio e de RH para falar, tá bom, vocês querem trazer pessoa com deficiência, que lindo, acho que tem que ser beyond cota, né, para além da cota. Acho fantástico, estou junto e tal. Mas esses 125, né, funcionários que a gente já tem e que hoje são da nossa cota, a gente vai fazer o quê? Então, esse é sempre o olhar, né? Seja para 50 a mais, seja para 60 a mais, sempre olha primeiro para dentro. Okay. E naquela individualidade que eu comentei, que a Maitê também trouxe.
Porque não é grupo, né? Não é o grupo de 60 que age de um jeito ou de outro. Eu conheço uma série de pessoas com 60 que mexe mais no celular, mexe mais nas grandes ferramentas do que eu com 45. Sim. Então, é olhar para a individualidade de novo, entende? E aí sim você faz o programa de recrutamento e seleção focado, ação afirmativa, para trazer essas pessoas para dentro da organização. É mais ou menos assim, né? É isso. E entender que o nosso país, né, o mundo está envelhecendo, né? Quer dizer, envelhecer é uma benção, né, gente? Porque para grupos como o meu grupo, por exemplo, de pessoas trans, que a margem aqui, o índice de vida é de 35 anos, né? Que é bem abaixo, quase metade de pessoas cisgêneras, envelhecer é uma dádiva, uma benção. Então, todo mundo vai passar por esse processo se for abençoado, entende? Ou se for destino da pessoa, ou se for branca, né? Porque se for preta, também diminui tua chance de viver com mais idade, né? Então, tudo isso são benefícios e benesses, são os privilégios que Glenda falou, que eu reforcei para vocês. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa condição, né? E a gente está não só envelhecendo, mas envelhecendo com qualidade, né? Sim. Então, a gente está indo muito mais tarde, as resistências, né? A nossa capacidade de estar inserido no mercado laboral é grande, entende, Fábio? Então, eu acho que a gente tem que ver como é que vão ser. A gente logo já está aí com 4 gerações convivendo. E como é que essas 4 gerações em convivências, que é o nosso trabalho, de como que a gente gere com essas crises, se transforma em potência, não com lugar de assustar, ou tipo, eu só vou trabalhar com geração Z, com geração Y. Não, eu quero trabalhar com todo mundo. E às vezes vai ter pessoas que são líderes, às vezes com 20 anos, liderando pessoas com 60. E como é que a gente vai fazer isso para que isso seja assertivo? A gente tem usado muito sistema de mentoria reversa, né? Que são sistemas onde pessoas de idades diferentes, ou pessoas cis e trans, ou pessoas brancas e negras, consigam conversar nessa interação, porque mentoria é um caminho de horizontalidade, que não tem tipo, eu sei mais porque eu estou no meu status. Você tira esse lugar, desse lugar de construção hierárquica, que você fala, aqui está de igual para igual. É conversando o CEO com o cara que acabou de entrar, que trabalha no chão de fábrica. O que o cara de chão de fábrica da empresa tem para falar com o CEO e qual que é a troca que vai vir disso? Essas mentorias, criar esse espaço verdadeiramente, não é fingindo que está acontecendo. É que nem criar ouvidoria. Tem gente que eu vou nas empresas e fala assim, mas que linda, minha ouvidoria não teve denúncia nenhuma durante 2 anos. Eu falei, você acha lindo? Eu fico bem preocupada. Você tem 60 mil pessoas e não teve uma denúncia de assédio, de discriminação, de racismo. Gente... Onde está o medo, né? O problema era a ouvidoria quando você começa a analisar. Era a ouvidoria. Que elas tinham tanto medo de sair de lá e dos processos, entende? Que a gente sabia o que estava acontecendo. Um dos maiores problemas é justamente a empresa que eu chego e falo, olha, eu não tenho problema. Então, quando você acha que você não tem problema, você tem o maior dos problemas. A gente vive numa sociedade com problema. A gente tem que corrigir esse bando de desigualdade, né? A gente tem que construir esses lugares de ponte, sabe? Então, eu acho que se a pessoa começar processos de mentoria, processos colaborativos, entendendo que todo mundo faz parte de diversidade, que diversidade não é questão de grupo de afinidade, não é questão, se eu não sou LGBT, se eu não sou do grupo de pessoas com deficiência, se eu não sou do grupo de gênero, se eu não sou do grupo de imigrantes. Tem empresas que esses dias me ligaram comemorando que estavam criando o 9º grupo de coisa. Eu falei, gente, se a gente for criar grupo para todo mundo, a gente vai ter que criar 8 bilhões de grupos. É legal ter grupo, sim, porque aproxima, fazem as discussões, fazem com que pessoas comecem a ter confiança onde não tinha. Então, lógico que é importante. Mas a partir deste momento que você cria, entender que todo mundo faz parte de diversidade. O homem branco, hétero, cisgênero, sabe, mesmo sendo, eu também sou da diversidade, sim, todo mundo é. Diversidade é humanidade. Tá entende, certo. Fá? Eu vou, tá chegando bastante pergunta, ainda Adoro. bem. Eu vou tentar não correr com as perguntas, mas a gente tentar ser um pouquinho mais conciso. As empresas de saúde, em geral, são tradicionais, ok? A grande maioria dos cargos femininos é operacional e não tem poder de decisão. Que mensagem vocês podem passar para esse segmento? E se você tiver alguma experiência, de implementar um programa de diversidade na área de saúde, podem, por favor, compartilhar? Ok. Eu venho do segmento de saúde. Né? Sou toda tatuada. A Glenda, 20 anos dentro de farmacêutica, né, Glenda? Então, assim, eu acho que sim, ainda somos, né, muito tradicionais em alguns segmentos, a área da saúde é uma delas, mas eu gostaria de abrir a nossa perspectiva para essa conversa, porque existe diversidade em todos os setores, né? E aí, é possível, porque quando você tem essa perspectiva, você vê que é possível. Então, eu pude ser quem eu era, né, dentro de uma organização extremamente
queria dizer quadrada, mas conservadora, né? E implementamos um programa que abriu a mente de muita gente. Então, eu acho que existe espaço hoje, Fábio, para essa conversa. E aí a gente precisa só se colocar, entende? É muito comum a gente ver os programas de mentoria, como a Maitê comentou, focados em mulher também, né? Para fazer um desenvolvimento de carreira mais acelerado, para que você possa trazer mais mulheres para os cargos de liderança e tal. E quando elas chegam, elas precisam ter a consciência de que elas são a alavanca para outras. Isso é muito importante, né? Então, assim, tem inúmeros casos, né, de que isso acontece. Então, assim, eu acho que sim, é conservador. Os programas estão colocados, né, de mentoria, principalmente, e aceleração de carreira de mulheres em cargos de liderança. E aí é fazer de uma consciência, né, de que mulheres têm que impulsionar mulheres. Acho que é um pouco por aí. Maitê? Eu acho que é bem isso que a Glenda falou, que ela tem know-how de vivência, tudo, e a gente perceber também, sabe, Fá, que, por exemplo, o negócio está perdendo. Se a gente quer um negócio que seja bom para o negócio, quer dizer, como a Glenda trouxe os números, quer dizer, com certeza são mais de 50%, a gente está chegando aí a 52%, 51% e pouco, quase 52% de mulheres, entende? Pessoas negras aí são 56%, isso sem ter um novo censo, porque a gente sabe que tem a branquitude de censo, de pessoas que ainda colocam na hora do censo, sou branca, achando que essa branquitude de censo vai fazer com que a pessoa tenha menos preconceito, sofra menos processos discriminatórios e tudo. Então, tem pessoas negras que eu conheço com 60 anos se descobrindo negra aos 60 anos de idade, entende? Então, a gente fez esse desserviço populacional, né? Mas, a partir desses lugares, você perceber como é que é possível que a gente só tenha numa empresa de 30 mil funcionários, 2 gerentes em média gestão e alta gestão que sejam negros. Como é que a gente só tem mulheres aqui que não estão na alta gestão e média? Será que elas são burras? Aí eu vou trazer um outro dado. Eu não sei se você que me assiste sabe, mas o número de mulheres que são formadas das universidades é de 63%. Então, são 63%, lógico, numa das faixas etárias que eu estou colocando esse recorte, são mulheres que se formam nas universidades. Dessas mulheres que se formam, elas se formam, além de serem o número maior, elas com maior nota. Então, eu não sei se acontece alguma coisa. Será que mulher, depois que se forma, que são as que mais se formam, com as melhores notas, elas ficam burras porque elas entram no mercado corporativo? Não! A gente sabe que é preconceito porque elas não conseguem ascender em plano de carreira, por conta do boicote dentro das empresas. Imagine quantos potenciais, se você quer o melhor para a tua empresa, você tem que pensar no melhor. Né? Tem homens que falam assim, agora eu tenho que abrir cota para tudo. Eu falei, não é sobre cota, é para atrair os melhores, reter o melhor e incentivar os melhores a serem melhores. Agora, se você só está no teu cargo porque você é homem, branco, hétero, cisgênero, e essas são tuas especificidades para estar ocupando esse cargo, tenha medo. Porque está vindo gente que tem competência, sangue nos olhos, tem hard skill e soft skill para ocupação. Sim. Você vai ter que ter coisa a mais do que ser homem, branco, hétero, cisgênero e o filho do patrão. Porque bom para o negócio, às vezes, inclusive, é tirar o filho, se ele só tem isso como especificidade. É pensar neste lugar enquanto negócio, é trazer para as coisas, né? Você quer que todos comprem o seu produto, que todos façam o seu produto, né? Você sabe Você que tem essa diversidade para quem faz também, né? Você sabe que tem um dado super interessante, que a tomada de decisão de como você gasta o dinheiro nos lares brasileiros, em torno de 70% é feita pela mulher. Olha isso. Somos nós que decidimos onde vai gastar o dinheiro. Como que a gente não considera essas mulheres para fazer o desenvolvimento do produto? Como a gente não desenvolve essas, como que a gente não envolve essas mulheres para tomar decisão estratégica dentro dos nossos negócios? Então, assim, é dado, né? Tá lá, tá escancarado, mas a gente precisa mergulhar nessas informações para ver que vale a pena. Vou para a próxima pergunta. Bora Aliás, eu vou juntar as duas, porque elas são bem interessantes. A Camila pergunta, vocês podem dar algumas dicas, essa é a primeira, tá? Vou juntar na segunda. Vocês podem dar algumas dicas para trabalhar a socialização na rotina das empresas, aproximando as pessoas e fazendo com que todos respeitem as diferenças entre as pessoas? Junto com isso tem a fazer com que respeite as diferenças, tá? Mas como lidar com o preconceito organizacional, mesmo quando a empresa é aberta à diversidade? Né? Porque a empresa se diz diversa, mas quem lá trabalha é preconceituoso. E aí? Acho que todo mundo é preconceituoso, né? A gente Assim, vive com numa alguma sociedade coisa. preconceituosa, Sim. com uma série de coisas, né? Quer dizer, volta e meia, eu trabalho com isso a vida inteira. Tem a questão trans na minha vida. Volta e meia, eu percebo o pensamento preconceituoso, né? Porque preconceito está dentro da cabeça da gente, né? Então, preconceito é aquilo que a gente estigmatisma, que você, sem conhecer, já faz o teu pré-julgamento dentro da tua consciência. Quando esse preconceito sai pela boca, ou ele sai externalizado em atitudes do não quero você aqui porque você é preto, No olhar, porque você né? é trans, no olhar, na não aceitação, etc., mesmo com oportunidade
oportunidades iguais, que nem a Glenda disse, preconceito que se externaliza é discriminação, entende? Eu não tenho atos discriminatórios, e não porque eu sou um exemplo, mas porque foi tanto tempo que é o músculo que a gente exerce isso, da não discriminação. Mas do preconceito, volta e meia, eu vejo um pensamento preconceituoso. O bom é que eu já tenho um alarme dentro de mim que faz pensamento preconceituoso, fazer 2 boas ações contrárias. Então já tem uma coisa na minha cabeça. Mas eu tenho. Então a gente tem que estar toda hora nessa autofiscalização, porque as coisas mudam. Então sempre vai ter algo diferente. Só que eu acho que a primeira coisa é saber que todo mundo tem preconceito. A segunda coisa é: quando você elogia ou quando você critica alguém, essa crítica ou elogio diz muito mais sobre quem está fazendo a crítica ou elogio sobre quem você está criticando. É o espelho, né? Então, se alguma coisa te incomoda, se alguma coisa incomoda você, tipo, eu não gosto de prostitutas, porque não é as prostitutas, é o que no comportamento das prostitutas te incomoda, porque é o que você precisa mudar, não para aceitar elas, porque aceitar você aceita cafezinho e pão quando te oferecem. Eu não aceito o casamento entre 2 homens. Eu falei, mas você foi pedir em casamento? Você é um dos homens? Então, se não foi pedir em casamento, você não tem que aceitar nada. Você tem que respeitar no máximo. Você pode não querer conviver, que é uma pena, porque tem pessoas incríveis. Enfim, aí é uma escolha tua, entende? Mas é sobre isso. Então, trabalhe os seus preconceitos, eu acho que é a dica. E quando é interno, tem que ter capacitação. Essa capacitação tem que ser constante. Tem empresa que acha que faz uma capacitação. Aqui a gente já fez palestra, quando? Em 1950. Uma palestra sobre diversidade, trouxemos aqui. Tem que ser constante, porque diversidade é uma série de nuances e que estão toda hora aumentando. Você não vê a letra. Antigamente, no meu tempo, era GLS. Depois passou para GLBT, depois LGBT. Agora são 16 letras. A gente está falando em 68 gêneros. Então, quer dizer, está toda hora a sociedade, porque a sociedade muda. Então, este aprendizado, esse incentivo à valorização do profissional, então se preocupe sempre em estar trazendo e revigorando as coisas. Não é porque você fez uma vez, tem que fazer sempre, que nem eu falei. Não é ponto que você chega e fala, agora somos diversos, fizemos uma palestra de diversidade. Não. Diversidade é meta. Não. A bandeira LGBTQI é hasteada. Não existe. E não adianta, entende? Então, eu acho que é esses 2 pontos. Mas, Glenda? Engraçado você falar da questão da bandeira, porque eu lembro que eu fiz uma grande, enfim, eu fiquei tão feliz quando a gente hasteou a bandeira em todos os sites. Eu falei, nossa, agora tudo mudou. No dia seguinte, eu estava andando no corredor e eu ouvi assim, agora essa empresa é gay. Porque estava lá. Eu falei, bom, então é a cultura que eu mudo primeiro. Entende? Precisa de um esforço onde a cultura te diga, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, entende? Então precisa estar no teu código de ética, precisa estar no teu código de conduta. Você sabe que se você sair sem o cinto de segurança, você vai ser multado, certo? Sim. A organização precisa passar os recados muito claramente, Fábio. Muito claramente. Quando você muda, vamos supor, o mundo vai mudando, muda-se a empresa e muda-se também os hábitos e o código de ética. O que já entra aqui numa outra pergunta, que é, eu estou tentando... Maravilhoso! As gerações mais antigas, né, continuam reproduzindo termos, piadas, situações discriminantes, porque sempre foi uma realidade cultural. Não é só mais uma piada, né? Vamos embora, não tem problema. O que vocês acham que eles podem fazer efetivamente para educar essas pessoas, sem criar um embate e um ambiente hostil? As empresas. Sensibilização, 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 conversa, abertura, discussão. É isso. A gente precisa dizer, Maitê, quando você fala esse negócio, eu me sinto mal. Fábio, quando você faz aquela brincadeirinha, eu não acho legal. Né? Eu, como RH, eu tenho a obrigação de dizer, senhor gestor, senhora gestora, deixa eu te contar uma coisa. Quando você faz esse tipo de brincadeira na frente de todo mundo, você está replicando um conteúdo que já não é adequado. Então, é isso. Assim, Fábio, não tem receita. Não tem. Né? A gente precisa se colocar, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Maitê, que a gente fala muito do papel do aliado. É a mulher branca agindo a favor da mulher preta, entende? A mulher não está aqui, eu sou cis, a Maitê é trans, e eu tenho que atuar por ela, mesmo quando ela não estiver. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente caminha como humanidade, porque, de novo, somos todos diversos, todos nós temos as características que, em algum momento, não vão ser bem vistas, né?
E acho que essa coisa de idade não pode ser justificativa para o não aprendizado, né? Então. Tem muito novinho aí, muita novinha que não quer aprender e muita pessoa com mais idade que está ávida, que nem a própria Glenda falou, de aprendizado. Só dando um exemplo prático, eu estava esses dias numa reunião, ensinando uma empresa onde realmente constava junto o conselho administrativo, acionistas, e a pessoa mais nova devia ter uns 75 anos de idade. E eu estava falando justamente sobre diversidade de gênero, sobre identidade, orientação, e eles falando assim, porque essa opção, eu falando, não é opção, é orientação, porque veja bem, ninguém opta sair na rua e perder emprego, apanhar. Né? Então eu fui falando para as pessoas um monte de coisa. Até que tudo bem. Ele chegou e falou assim, Maite, eu queria saber uma coisa. Alguém tem um mouse aí? Daí um do CEO, um dos gerentes lá do C-Levels pegou e falou um mouse. Eu falei, tá. Ele falou assim, Maite, então, você é trans, né? Eu falei, sim. Ele falou assim, então, eu queria que você mostrasse como é que você faz como é que você faz com o mouse para mexer? E eu falei, tudo bem, não sei o quê. Não entendi onde que ele ia chegar. Daí eu apertei tudo tal, eu falei assim, tá, então você faz assim, com a mão esquerda. Eu falei, eu faço com essa mão, porque eu sou destra, né? Mas se for a pessoa for canhota, certo, vai fazer com a outra mão, eu não sei, tudo tal. Falou assim, então, pelo jeito, é igual eu faço. Então não tem diferença entre trans e cis. Eu falei, não. Olha. Ele falou, então para mim não tem problema nenhum. Você sabe mexer o mouse e não sei o quê. E depois de muito tempo que eu achei que era uma dificuldade, ele quis mostrar para o outro que não há diferença quando se executa funções. Que ao mesmo tempo, competências, elas não são diminuídas por conta de identidade, credo, raça, ou qualquer um desses recortes, mas que ao mesmo tempo essas especificidades fazem de cada pessoa um ser único, potente, que traz uma série de soft skills que não são ensinadas muitas vezes em faculdades, em outros lugares, né, Glenda? Então, o bom da diversidade é viver a diversidade, né, minha amiga? Tem uma coisa que eu gosto muito, Maite, acho que você tem o mesmo estilo que eu, e acho que é por isso que essa pauta caminha tão lindamente, que é acolher, sabe? Porque a gente tem medo de falar. Né? Então a gente precisa acolher as dúvidas para que a gente possa evoluir, senão não dá, né? Olha, dá tempo de mais uma perguntinha. Alô, bem alô, rápido, produção. Bem rápido. Tem duas que eu preciso passar para vocês. Marcelo, falando. Maite e Glenda, agradeço. Essas falas tão honestas e importantes. Obrigada, Marcelo. Tem alguém que falou aqui da Maite também. Maite, Glenda, tal. Juliana, Maite, te admiro muito. Obrigado por ser uma pessoa tão sensata. Amo-te. Para fechar, nosso tempo está esgotando, isso aqui para 10 eventos. A gente aceita o próximo, né? então. Estamos aqui, parte 2. Muita gente, principalmente de gerações mais antigas... não, essa já foi. Olha, eu estou até perdido. Aqui. Como conciliar a gestão na seleção de um profissional? Essa pergunta é muito importante. Como conciliar a gestão na seleção de um profissional qualificado e que faça sentido se adequar à diversidade organizacional e às competências exigidas? Acho que muitos recrutadores e profissionais do RH têm essa dúvida. É a pergunta do José Luiz de novo. Não, eu vou dar uma dica e daí você dá outra. Eu acho que a gente tem que pegar, na verdade, né, por exemplo, a gente sabe, né, eu quando não entrava nas empresas, eu tinha um ódio de recrutador, né, de recrutamento e seleção, então eu não podia nem ver. Até eu começar a trabalhar com empresas, que nem eu falei, eu trabalho com mais de 1000 empresas, e eu fui entender tudo que o pessoal de recrutamento e seleção faz, né. Hoje eu chego, o primeiro lugar que eu fico e o último que eu saio é da parte de recrutamento e seleção, porque é o que faz tudo, né. Tem que limpar o chão, tem que fazer não sei o quê, tem que tirar um parafuso, tem que fazer não sei o quê, então eles fazem tudo. Então, às vezes, não adianta também só recrutamento e seleção tá sensibilizado para atrair a diversidade e inclusão, se você tem um gestor que vai lá e cancela a tua vaga, que diz tipo, não, entre esses dois eu vou ficar com aquele outro, e ele tem viés inconsciente, esse gestor, e ele acaba atraindo sempre os mesmos, por mais que você tente colocar diversidade e ampliar os teus filtros de seleção e recrutamento. E é por isso que é tão importante isso tá no DNA da empresa, sabe? Os gestores estarem, é por isso que a gente fala sempre, acontece só diversidade e inclusão quando realmente a gestão tá? Não, eu já vi empresas que a gestão não estava nem aí, começou com 3 pessoas e fizeram uma revolução. Só que é muito mais fácil quando você tem a consciência dessa gestão. Por exemplo, qualquer lugar que eu vou, quando tem o CEO participando, que está o VP, que está todo mundo participando, o gestor pega uma caneta e começa a anotar, todo mundo falou, e deve ser importante, pega a caneta também. Porque se ele pegou, é porque deve ser uma coisa importante. Se o CEO está aqui, ele anotou, entende. Então, este exemplo, a gente é ser que é condicionado pelo exemplo, né? O ser humano, a gente repete piadas idiotas também pelo exemplo, não é nem que se acha engraçado, é pelo exemplo. Então, a gente ri dos bonequinhos, dos ratinhos em laboratório, mas o humano é assim, tem vários exemplos desses feitos com gente na internet. A gente reproduz, chega num ambiente, por exemplo, tá tocando uma sirene aqui, e toca a sirene e todo mundo levanta, né? Você acabou de chegar e todo mundo tá fazendo isso, e ninguém explicou pra você. Você vê todo mundo fazendo quando toca a sirene, você nem pergunta, você começa a fazer.
Você começa a levantar, sem nem perguntar, porque você fala, se todo mundo está fazendo, eu quero fazer parte do grupo, eu vou fazer. Então, quebrar esse ciclo, sabe? E ver se esse ciclo está quebrado. E se não está entrando diversidade, aonde que não está? Por isso que é tão importante esse mapeamento, pegar consultoria, porque muitas vezes quem está dentro não vê. É tipo relacionamento, né? Eu não sabia que eu estava num relacionamento tóxico até que uma amiga me avisou. Né? Eu não sabia que a empresa estava mal até vir alguém de fora e monitorar isso. Então, acho que é importante ter esse controle para fazer. E eu acho que os RHs têm a obrigação no sentido de serem os agentes potentes dessa mudança, sabe, meu amigo? De tipo, olha, esse gestor é problemático, temos que trabalhar ele. Tirar, eu acho que não é o caso, acho que é o trabalho da educação. Mas quais são os vieses deles que a gente tem que mudar, porque a gente não está conseguindo quebrar essa barreira, esse tanque ali. Preciso passar para a Glenda agora. Glenda? Eu acho, Fá, que a gente só vai mudar a realidade que a gente tem nas nossas organizações se os próprios times forem diversos, entende? Então, assim, se diversidade e inclusão está sendo decidida a partir da perspectiva de recrutamento e seleção, eu preciso do time de recrutamento e seleção diverso. Os meus times eram diversos, né? E com a liberdade das pessoas poderem falar, não, sim, Ou quero... se você ainda não tem um time diverso, mas Busque. que pense de maneira diversa, E né? busque. Até se completar. E busque. Busca, assim, fez muita diferença quando eu trouxe uma pessoa com deficiência para o meu time. Fez muita diferença quando uma das minhas pessoas foi se descobrindo um homem gay e pôde falar, Glenda, você não sabe o que eu descobri. O quê, Dani? Eu sou viado. Você entende? Então, assim, faz muita diferença. É walk the talk, amigo. É walk the talk. Eu sei que acabou o tempo, não vou me alongar. Sim, ó, tá a campainha aqui já. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Obrigada. Foi uma sessão de perguntas, um bate-papo maravilhoso. Espero que essas palavras tenham trazido bastante luz, não só para quem nos assiste, mas para a gente aqui mesmo. Obrigado, espero poder rever vocês muito em breve. Obrigada, Tá bom? Obrigada, Obrigado. Alguém que é maneiro,